Boa tarde, tranquilo? Pretendo retomar um assunto que já vem se arrastando há algum tempo, que é o assunto escola sem partido. Mas eu quero linkar com outro assunto também referente à escola, que é a permissão que o STF deu para que seja possível aulas confessionais na escola pública. Ou seja, os grupos que entendem que ensinar ideologias religiosas são importantes. São tão importantes que é preciso que o Estado permita a presença de religiosos em sala de aula. Então, nós temos de um lado a escola sem partido, ou a escola sem ideologia, a qual vários grupos defendem, grupos poderosos, e basicamente o mesmo grupo fazendo ou já fez campanha para que o STF permita a ideologia religiosa na escola. Então, vejam que um mesmo grupo consegue pressionar os entes públicos em relação à ausência de ideologia na escola e a presença de ideologia na escola. Percebe-se que já há uma contradição bem grande nestas duas defesas de basicamente os mesmos grupos. Eu dei uma olhadinha nos projetos de lei da escola sem partido e fiz um resuminho que não é nada complicado fazer, porque elas são muito similares. Está o meu computador aqui aberto e diz assim, basicamente, na escola sem partido: o professor não pode abusar da inexperiência do aluno, falta de conhecimento e maturidade para cooptá-los. Diz mais, não faz propaganda político-partidária e sequer, tem uma aqui, mas enfim, acho que todos falam mais ou menos a mesma coisa, que diz que não é para levar os alunos em atos públicos ou passeatas, enfim, no contexto da lei, né, passeatas de cunho político-partidária, e que o professor não pode criar uma atmosfera de intimidação ostensiva, né, em relação a alunos que não participem da ideologia X. Percebam que este projeto, ele pretende um professor que dê aula a partir do nada. O que eu quero dizer uma escola a partir do nada? Do nada ideológico. Porque imagina esses grupos, essas pessoas que fizeram esse projeto de lei, que é possível um cidadão despir-se da sua história política e chegará na sala de aula como uma tábula rasa política, uma tábula rasa ideológica, alguém que vem de lugar nenhum, que aparece, tipo um ET, e ele começa a falar especificamente de conteúdos. Fico imaginando a dificuldade que terá ou que terão os professores das mais diversas áreas, não só da área das humanas, em tentar trabalhar os conteúdos, somente conteúdos. Matemática, puramente matemática. Talvez até o ponto de o professor de matemática estar trabalhando juros compostos e não poder usar como exemplo para juros compostos empréstimos bancários, porque poderá acontecer de alguém entender
que há uma percepção política partidária e que estaria o professor insinuando ao pobre aluno que os bancos estariam enriquecendo às custas do juro. Também haveria um problema absurdo aos professores de história, de geografia, filosofia, sociologia, enfim, da física, por que não, de trazer para a prática os seus conhecimentos, salvo, segundo os ideólogos deste projeto, salvo uma realidade sem política. Se for uma realidade isenta, seria possível. Já vemos, em princípio, de que isto é impossível. Já dizia Paulo Freire, já dizia, ou já diz a psicanálise, já diz a psicologia, já diz a pedagogia, a psicopedagogia, que não existem sujeitos que não tenham ideologias. É impossível. Isto é uma orientação que a pessoa naturalmente tem e vai escolher qual o livro, qual a roupa, qual o momento de sorrir ou não. Quer dizer, já tem todo uma história que vai dizer como a pessoa deve se colocar em sala de aula, sob que perspectiva trabalha esses conteúdos. Também é bastante interessante olhar o outro lado da moeda, porque em vários projetos fala-se no respeito que o professor deve ter ao aluno e que esse aluno deveria ter a liberdade de expressar-se, afinal, dizem os projetos e os idealizadores, esse aluno tem uma família e essa família tem um determinado pensar e este pensar deve deixar-se transparecer em sala de aula. Como deverá o professor? Quando o aluno se posiciona, quando o aluno faz o link entre, hipoteticamente, porque é impossível, hipoteticamente, um conteúdo higienizado do professor e esse aluno linka com a realidade e acaba fazendo uma pergunta complicada, como: professor, mas 1964 não está muito igual ao que aconteceu agora em 1914? Em 2014? Perdão, em 2014? Ou quando se pergunta, ou se faz uma afirmação, o aluno pode fazer uma afirmação com densidade política muito forte, tanto faz à esquerda ou à direita nos vieses possíveis da expressão política. Como o professor deverá manifestar-se? Afinal, quando ele se manifestar, aparecerá uma concepção, ou ele deverá cercear o aluno tanto quanto ele é cerceado. Eis aqui um problema. Agora, eis o paradoxo, como eu disse lá no início. Ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas propõem que o ensino religioso, confessional, ideológico, possa, na escola pública, já que na escola particular confessional ele já é tranquilo, já na prática ele existe, na escola pública seja possível. Ou seja, se a ideologia for religiosa, podemos cooptar alunos, podemos expressar opiniões já orientadas ou pré-orientadas ao aluno. Temos aqui um problema. E, curiosamente, este mesmo grupo que propõe uma escola sem partido, mas uma escola que poderá ter, uma escola pública que poderá ter viés religioso, ele parte do princípio que este religioso será um religioso ideologicamente compatível com uma escola sem partido. Percebe que perigoso? Seriam religiões ou religioso, não importa a religião, mas o religioso seria um sujeito
que só seria permitido se falasse de um Deus onisciente, onipresente, mas não político partidário. Como se pudesse falar de amor ao próximo, compaixão, como se pudesse falar dos problemas humanos, do seu ponto de vista espiritual, sem tocar nas mais diversas ideologias possíveis. Com certeza, estes grupos que querem uma escola sem partido defendem, na verdade, uma escola que não seja de maneira alguma crítica, de maneira alguma seja uma escola que mude o status quo. E eles acreditam que determinadas religiões são favoráveis ao status quo. Entendem que mesmo que existem religiões que não favorecem a reflexão. Portanto, essas religiões do status quo seriam favoráveis a uma escola sem partido que manteria tudo como está. Na prática, vai ser muito difícil, se não impossível, nós juntarmos uma escola bloqueada, uma escola sem partido, com uma escola bloqueada, com uma religião que não traga reflexão. Vai ser muito difícil e impossível. Entretanto, existem parcelas da sociedade com um olhar específico na escola pública e querendo este tipo de irreflexão para os nossos filhos nas escolas públicas que não poderiam ter acesso às mais diversas opiniões políticas que existem, como se isso fosse possível. Portanto, essas pessoas querem uma religião de cima para baixo, dura, orientadora, e querem um professor que não oriente, que se refira apenas a conteúdos, e uma religião, que eu não sei qual, que oriente firme, dura e sem nenhuma reflexão. Eis aí o dilema e, portanto, entendo o fracasso total de uma escola sem partido e o perigo de uma escola pública que permita o ensino confessional. Não que eu seja contra o ensino confessional, posso até falar em outro vídeo. Eu estou falando que nesse contexto, e nesse contexto de esperança de um ensino religioso duro, reto, que não permita reflexão, neste contexto é muito perigoso o ensino confessional e ideológico confessional nas escolas. Um abraço e até a próxima.